E aí, pessoal, aqui quem fala é Joseilton Invest e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de estudos. E hoje trago para vocês mais um fundo imobiliário, tá? Essa sugestão foi de um inscrito no canal, ele comentou, então é muito importante vocês comentarem para me trazer sobre estudo. E o comentário é o seguinte, tá? Quem colocou foi Abraão Nunes e ele colocou: estou estudando o LVBI, ansioso pelas dicas. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o LVBI 11. Segue a vinheta! Yeah. 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 Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo. Lembra-se de se inscrever no canal e deixar o like, hein, pessoal? Vamos crescer aí, tá? Então, no estudo de hoje, trazemos aqui o LVBI 11, tá? É mais um fundo aí do setor logístico. Vamos ver as características dele, certo? Bom, o LVBI 11, ele teve início em 2018, tá? A gestão dele é uma gestão super ativa, é a VBI real aí, tá certo? O código de negociação, como aqui já no título diz, LVBI 11, e a administradora dele, tanto o escriturador também, é o BTG Pactual. Atualmente aí ele tem 14 milhões de cotas emitidas. Então, pessoal, o LVBI 11, ele tem seu objetivo sempre de obtenção de renda através dos seus investimentos aí no setor logístico e industrial, tá certo? Então, se você quer investir aí no LVBI 11, saiba que o seu segmento é no seu setor logístico e industrial, tá? Dando continuidade aqui, atualmente, o dividendo yield aí dos últimos 12 meses é de 8,84%. Ele tem um PVP de 0,99%, tá? Fica no vídeo até o final, que no final eu vou trazer o preço teto aí, que se eu for investir, eu pago nele, tá certo? Para quem investir aí, eu vou trazer aí o preço teto deste fundo imobiliário, tá? Atualmente aí ele está com PVP 0,99, porque ele está com preço abaixo da sua cota de mercado. A liquidez média diária dele é de 4 milhões, ou seja, ele tem liquidez suficiente aí para as negociações. O patrimônio dele é cerca de bilhões. Lembrando, gente, eu olho muito para essa questão de liquidez diária também e patrimônio quando eu vou investir. Por quê, né? Eu sempre destaco isso. Porque se eu invisto em um fundo, é óbvio que se, por exemplo, futuramente eu precisar me desfazer dele porque eu quero investir em outro fundo ou assim sucessivamente, eu preciso de liquidez. E se eu tenho liquidez, eu consigo fazer minhas negociações. E outra coisa, eu sei que aquele fundo é um fundo grande de acordo com o seu patrimônio. Os patrimônios aí, quando já chegam na parte de bilhões, eu sei que ele já é um fundo gigantesco. Então, eu dou essas olhadinhas quando eu quero estudar e investir no fundo imobiliário. Ou seja, o LVBI 11, ele tem um patrimônio líquido gigantesco aí de 1,7 bilhões, tá? Mas se a gente for fazer uma comparação com outros fundos imobiliários, como a HGLG, temos também o XPL G11, ele é com patrimônio menor, mas todos são aí da casa de bilhões. Mas esse vídeo não é de comparativo, e sim de notícias e estudos sobre o LVBI 11, tá? Então o patrimônio dele é excelente de 1,7 bilhões, certo? O valor atual, no vídeo que eu estou gravando hoje, no dia que vocês estiverem assistindo aí, possa ser que tenha mudado, mas hoje está de R$ 115,33, certo? Dando continuidade, o histórico do pagamento aí de distribuição por cota dos dividendos vem crescendo gradativamente, certo? Observem que em março
do ano passado, de 2023, estava 75 centavos por cota, ou seja, ele pagava 75 centavos por cota. Em fevereiro, ele pagou aí 90 centavos por cota, ou seja, ele está em uma crescente em termos de dividendos, certo? Isso aqui é magnífico, pessoal. A performance do LVBI11, tá? O Infix, que é o indexador aí dos fundos imobiliários, esteve ali em mais 47,5% positivo. Já o LVBI11, olha aqui o gráfico, está um absurdo, teve um crescimento aí de 72%, ou seja, ele superou o IFIX. Nada menos de que esperar, né, desse fundo imobiliário gigantesco do LVBI11, tá? A vacância, olha que impressionante, pessoal. Como eu sempre falo, é de extrema importância a gente falar sobre a vacância. Aí vocês devem estar perguntando, gente, por que tu olha sempre a vacância? Por que você olha sempre a vacância? Pessoal, já expliquei várias vezes aqui. Se eu tenho um imóvel e se aquele imóvel não tiver alugado, eu não vou conseguir renda. Ou seja, por isso que eu olho a vacância, tá? Quando eu olho a vacância, eu particularmente fico em fundos imobiliários que estejam uma vacância no máximo 10%, porque quando eu olho a vacância daquele fundo imobiliário, eu sei que vai ter retorno. Aquele fundo vai conseguir pagar as suas contas, vai conseguir distribuir dividendos para seu cotista, ou seja, a vacância de 1,10% é extremamente baixa, é quase zerada, é quase 100% dos seus imóveis completos alugados, ou seja, 1,10% é uma excelente vacância, tá? Para a gente estar investindo aí neste fundo imobiliário. Alocação. Outro ponto que a gente olha quando a gente está estudando aquele fundo. Quais setores? Se ele é um fundo que está bem distribuído, quantos ativos ele tem. Por quê? Se eu tiver, preste atenção nisso. Se eu tiver comprando fundos imobiliários que ele tem apenas um ativo, 2 ativos, eu vou me prejudicar, porque se houver uma quebra, se houver qualquer inadimplência, eu vou ter percas grandes, porque se eu tenho um ativo, eu vou ter perca de 100%. E quando há uma distribuição, quando eu vejo que aquele ativo tem vários imóveis, né, está bem distribuído, eu sei que mesmo que possa ocorrer uma inadimplência em um, os outros vão conseguir cobrir e não vai afetar drasticamente aquele fundo imobiliário. Então, observem aqui que as alocações desse ativo, ele tem 9 ativos em termos de alocação, tá? Quais são essas alocações, né? A parte de que ele está ali nos seus segmentos. Observe que ele é bastante diversificado na parte logística, tem aluguéis para automobilismo, varejo, bebidas, entre outras coisas. Ou seja, ele tem uma distribuição ótima, tá? Quem são os inquilinos aí deste fundo imobiliário? Temos aqui 3 inquilinos excelentes, tá? A Scania, temos a Amazon e a Ambev, são 3 inquilinos monstruosos, né? Que estão aí nos seus tops de alocação. E outra coisa, que tipo, ou seja, quais naturezas de contrato deste fundo imobiliário? Ele tem 48% em contratos típicos e 48% em contratos atípicos. E esses outros 4% que vos resta são retornos sobre capital investido, certo? O vencimento de contrato. Isso aqui é muito importante quando a gente está estudando um fundo imobiliário, certo? Lembrando que quando a gente está estudando fundo imobiliário, a gente olha tudo daquele fundo imobiliário. É muito importante. Todo mês
o fundo imobiliário deixa um relatório gerencial, tá? Ah, Giselto, aonde eu posso encontrar esse relatório gerencial? Ou você pode digitar no Google RI ou RG ou relatório gerencial de fundo imobiliário tal. Ou você pode entrar ali, eu gosto de usar o Status Invest, porque ele é bastante completo com relação a isso, e lá nos seus comunicados, você pode procurar ali que vai ter o relatório gerencial do mês, certo? Então lá você consegue encontrar estas informações, tá? E essa informação aqui é muito importante para a gente, porque o vencimento de contratos mostra ali o ano que vai vencer o contrato e quantos porcentos vão vencer, tá? Não somente a questão dos vencimentos, mas como também as revisões dos contratos de alocação, certo? Ou seja, neste ano, 36% da sua receita vai ter revisões de contratos de alocação. E é muito importante a gente observar isso, porque isso interessa nós cotistas, tá? Alavancagem. O LVBI, a sua gestão, ele é bastante consciente, tá? O LVBI, ele tem caixa suficiente para pagar suas alavancagens. E recentemente, em fevereiro, eles fizeram novas emissões de cotas com o intuito principal de arrecadar dinheiro para conseguir pagar as suas alavancagens. A alavancagem aqui do fundo imobiliário do LVBI 11, ele é pequena, certo? Vocês podem observar aqui que a primeira alavancagem aqui dele, ele tem um saldo devedor de 14 milhões e as outras duas estão em torno aqui de 50 milhões e a outra 40 milhões. Ou seja, com o vencimento aí, né, por exemplo, esse de 14 milhões em maio de 2032, dezembro de 2035 a segunda e o outro também em dezembro de 35. Ou seja, essa alavancagem aí ele pode pagar até esta data de vencimento, mas são valores pequenos de acordo com o tamanho do fundo imobiliário. Ele consegue arrecadar o dinheiro suficiente para pagar essa alavancagem, tá? Isso aqui não é algo que a gente deve se preocupar, tá? É uma alavancagem pequena, baixíssima, tá? Em comparação a outros fundos imobiliários. E por fim, o preço teto, tá? Vou deixar aqui para vocês o vídeo que eu falo sobre preço teto de fundos imobiliários de tijolos, tá? Lá vai ter essa planilha para vocês baixarem e fazerem aí o preço teto dos fundos imobiliários de vocês, tá? Então, o LVBI 11 com os últimos dividendos aqui de 10,19 nos últimos 12 meses, ele pagou isso, R$10,19, tá? Eu pagaria nele um preço teto, ou seja, o preço máximo que eu pago nele, de acordo com seus retornos, de R$123,81, ou vamos arredondar aqui para 82 centavos, tá certo? Então, esse seria o preço teto que eu pagaria neste fundo imobiliário, tá? Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!